boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação. E ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Estou me procurando, mas eu acho que eu já me achei. Eu me achei, olha eu aqui. 304. Boa noite a todos. Muito interessante a apresentação da dona Janete. Teve uma hora lá que eu tive que me conter quando ela começou a falar sobre o conceito do Messias. Achei extremamente... Esse conceito judaico do Messias, como ela expressou hoje, eu não conhecia, me enriqueceu bastante. Nem eu. Pois é. Isso aí merece uma reflexão a respeito. O tema de hoje trata 304, recordação da existência corpórea. Antes de entrar propriamente no livro dos Espíritos, é bom a gente puxar um background do básico para entender o que Kardec diz. O que ele está falando é, nós desencarnamos e vamos lembrar como era a nossa vida? Nós desencarnamos, vamos lembrar como eram nossas vidas anteriores? É mais ou menos sobre isso. Bem, eu acho muito interessante a gente, antes
analisar como se passa a desencarnação para efeito de memória. Numa analogia pobre, nós podemos comparar o nosso corpo físico, o nosso cérebro físico, ao computador ou esse celular que está todo mundo usando aí. Hoje em dia, os celulares têm mais memória do que o primeiro computador que ocupavam uma sala inteira que eu usei. Então, ele já merece esse título. E vamos pensar no corpo astral, ou pelo menos no cérebro do corpo astral, como sendo o Google Drive, a nuvem. Eu me lembro do seu Antônio dizendo coisas assim. Quando nós estamos desdobrados, tudo que nós vivenciamos está sendo registrado no cérebro do corpo astral. Está lá na nuvem. Quando nós voltamos para a matéria, quando a nossa consciência sai da nuvem e vem para o computador, ela não traz as lembranças do que nós fizemos lá. Por isso nós não lembramos, porque é outro cérebro. O cérebro da nuvem não traz as lembranças para o cérebro da máquina, cérebro material. O inverso não é bem assim, tem suas regras. Quer dizer, o que acontece aqui, quando nós desdobramos, nós não vamos esquecer imediatamente. Nós não desdobramos esquecendo quem foi ou quem é. Né? Então, não é bem a mesma regra. Mas um fato já reconhecido até pela ciência, pelo menos eles já determinaram fenômenos que poderiam corresponder a isso, é aquela reminiscência de toda a nossa vida durante o desencarne. Eu tenho um amigo que uma vez sofreu um acidente de carro muito sério e ele disse que ele acionou esse mecanismo. Ele começou a ver, a vida dele começou a repassar. Ele nem era espírita, ele era católico. Mas é conhecido que quando nós fazemos o desencarne, largamos o corpo físico, né, nós temos essa retrospectiva da vida na matéria. Isso, nessa nossa analogia pobre, equivale a descarregar o HD do computador na nuvem. Transferir tudo que estava nessa memória física para a nuvem. Muito bem. É um processo radical. O desencarne não é um simples dobramento. O dobramento é um treino para o desencarne, mas o desencarne é algo muito mais radical. É uma separação definitiva. E o que diz o Espiritismo desde Kardec é que nós entramos num estado de perturbação. A nossa consciência tem que se readaptar a ficar exclusivamente localizada no corpo astral. E nós entramos num estado de sonolência, nós adormecemos, ficamos inconscientes. Em maior ou menor extensão. Espíritos mais evoluídos passam por isso rapidamente. Nós demoramos mais tempo para isso. Então, eu entendo que Kardec, quando começa a responder sobre a recordação da vida na matéria, ele já pega lá no início do período de perturbação, do período que a gente não está inconsciente e, aos poucos, é como quem desmaia e aos poucos vai se lembrando, as coisas vão voltando. Ele usa mais ou menos esses termos. Deixa eu passar aqui, colocar na tela o Livro dos Espíritos. Esse título. Meu Deus, eu tenho que começar a diminuir mais essas coisas. Está aqui. Compartilhar. Então, questão 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Resposta: lembra-se. Claro, não faria sentido nenhum se não se lembrasse. Nós não estaríamos transferindo a nossa bagagem de maturidade, as nossas vivências. Nós nascemos para amadurecer e levar isso para a eternidade. Então, ele tem que se lembrar. Agora, tem nuances. Isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que, frequentemente, ri penalizado de si mesmo. Pô, eu era mesmo limitado, hein? Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri de suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades na meninice.
Tem aqui um trecho dessa resposta. Tendo vivido muitas vezes na Terra, parece-me que Kardec está indo além da simples recordação da última existência. A resposta tanto se aplica à última existência, a gente não faz a transição com plena consciência, a gente entra numa dormência e depois se recorda. Mas eu acho que ele vai além e já está falando também da recordação de existências de vidas anteriores. E essa aqui ele é muito sucinto sobre isso. Nós sabemos que o simples fato de desencarnarmos não nos dá acesso à recordação de vidas anteriores. Isso aí já depende de amadurecimento espiritual, de grau evolutivo. E aí sim, aí vai a cura deve vir mesmo aos poucos. Né? A resposta, então, fica mais aplicável ainda se a gente entender como sendo também de vidas anteriores. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a sua morte? Agora ele vai graduar. Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então, de fato, imagine uma pessoa que entrou em coma, abre os olhos e aí demora até algum tempo para reconhecer quem está à volta dele. No caso lá, a situação é muito mais complexa. 306. Opa, ô Norma, tem um... esquecendo de você, Norma. Vamos parar onde? O meu é a partir da 307, querido. Ah, tá bem. Ok. Então, essa é a minha última. Parei em tempo. Ótimo. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Em princípio, as perguntas de Kardec elas são mais focadas na última existência, me parece, mas as respostas são mais abrangentes. Lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que dela resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreende, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Não é que a gente se esqueça de pedaços da nossa vida, mas, num primeiro momento, o que está aflorado são os fatos que nos marcaram por algum motivo e fizeram de nós o que nós somos e que estão mais aflorados na consciência. Mas não quer dizer que nós não podemos nos lembrar dos outros. Ao contrário da vida na matéria, né? Aqui, a gente tentar lembrar de tudo que aconteceu conosco no passado é difícil. Kardec, meticuloso como é, ele tenta esclarecer isso. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas. Pode lembrar dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, se a gente juntar isso com aquela história de conformidade com as consequências, fica mais claro para nós. Exemplo, alguém aqui se lembra o que almoçou 5 dias atrás? Algum pode lembrar, mas em princípio ele não vai lembrar, porque isso não teve nenhuma consequência maior. Mas se nesse almoço nós pegamos aí um problema intestinal ou um problema de uma indigestão e fomos parar no médico, com certeza vamos nos lembrar dos detalhes até que comemos. A coisa funciona da mesma maneira, mas com essa ressalva de que o HD lá na nuvem é completo. O acesso a ele que vai depender da necessidade, do esforço que a gente precise, ou de interesse que tenha, de recordar de alguma coisa.
De certa forma, quando eu estava falando isso, eu estou lembrando aqui de nossos psicólogos, e principalmente a turma de que trabalha mais nessa interface com vida passada e coisas assim, porque eles conseguem, através da hipnose, por exemplo, nos fazer recordar de coisas da nossa vida presente, das quais nós conscientemente não lembramos. Mas está lá gravado, está tudo gravado. É mais ou menos isso que Kardec queria dizer. Está tudo gravado. Talvez, provavelmente, no astral, é mais fácil, não se precisa procurar um técnico em hipnose para isso, mas lá também tem técnicos para isso. Também fazem coisas parecidas. Entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, agora ele já está tentando olhar para cima, olhar para frente. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito. Agora é a chave de ouro aqui da minha parte. Percebe que em cada existência deixa para trás, vou completar, algumas impurezas. É o processo de resgate kármico, de purificação, onde nós vamos diminuindo o nosso peso específico do corpo astral para nos habilitarmos ao que Deus nos reservou no futuro. Pronto, Norma. Pode assumir. Você quer que eu mantenha na tela? Ou você quer... Eu vou agradecer, querido, porque eu não sei fazer isso, não. Então, vamos lá. Só não estou enxergando vocês, mas eu estou aqui acompanhando a tela. Você vai me pedindo e eu vou mexendo. Tá ótimo. O Vidal, Então, você gente, foi... vamos dar continuidade, Não, né? o Vidal, Diga, Paulo. o Vidal foi bondoso, porque ele falou assim, vocês lembram que vocês comeram há 5 dias atrás? Eu ia perguntar, vocês lembram que vocês estavam fazendo dia 28 de maio de 1982, essa mesma hora? Essa aí eu nem tentei. Sem chance. A não ser que fosse um dia, por exemplo, que nasceu um filho, que você se casou, aquele evento marcante que os espíritos falam aí para Kardec, né? Mas vamos em frente. Norma. Então, vamos dar continuidade, né? A parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita, iniciada pelo nosso querido Vidal, com recordações da existência corpórea, nós vamos abordar a questão 307, né? Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? E a espiritualidade responde: de uma e outra forma. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. É como eles falaram, né? Se for uma data marcante, fica, se não for... Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão por que, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorreram para a sua melhoria. Então, quando ele fala que evocas um espírito, é porque na época de Kardec ele fazia a evocação direta, né? Porque ele precisava constatar a veracidade dos fatos, né? Para que ele pudesse codificar a doutrina espírita, né? Para que ele pudesse entender e, posteriormente, classificar
codificar a doutrina. Agora, aqui ele nos diz, né, que o Espírito realmente não se lembra de tudo, mas aquilo que marcou. Então, a gente é remetido a uma fala de Jesus, né? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Quer dizer, aquilo que tocou mais emocionalmente. O coração daquele espírito é o que ele vai naturalmente acessar e relembrar. Faz parte do livre-arbítrio, né? Nós fazemos escolhas, e nessas escolhas nós estabelecemos as nossas preferências, né? Os caminhos pelos quais vamos trilhar. Então, quando a pessoa desencarna, né, tudo aquilo que mais interessa ao seu coração é que ela vai lembrar. Porque ninguém muda porque desencarnou, continua o mesmo, né? Assim, as lembranças estão relacionadas com os interesses daquele espírito. E elas vão aflorar muito mais rapidamente pela escolha através do seu livre-arbítrio. Já outras lembranças atinentes a questões que ele não tem muita importância, essas vão ficar de lado, entendeu? Semelhante ao que acontece no nosso dia a dia, meus irmãos. No trabalho, na convivência familiar, nós temos aquelas lembranças inadiáveis, né? Eu tenho que pegar o filho na escola a tal hora, eu tenho que preparar isso. Isso são lembranças inadiáveis. Agora, se a gente for pensar assim, eu quero programar um passeio para férias, isso aí eu só vou acessar quando já estiver mais próximo, quando eu já começar a pagar a viagem. Então, o interesse do espírito é que vai acionar essa lembrança. Assim, ao desencarnarmos, a gente não passa a saber tudo, né? Enquanto os espíritos densos, apegados à matéria, têm lembranças dos seus apegos, né? Das viciações que eles tornaram-se reféns, os espíritos mais evoluídos já não têm essas preocupações, né? Eles vão preocupar-se com o que eles vão fazer dali para frente, né? E aí eles vão recordar apenas dos fatos principais. Aí os familiares que acham que seria importante ele ter dito tal ou qual nome, fica assim, achando que a comunicação não é a daquele espírito, mas é. O importante é que ele está selecionando o que foi do seu maior interesse para ele se expressar ali, né? Lembrar-se do passado, então, é uma arte, se não um dom, que se pode desenvolver de acordo com a necessidade da alma. Isso quem nos diz é Miramês, né? Ele diz também que o espírito precisa lembrar-se de alguma coisa para o seu benefício. Um instrumento para tal é a vontade dele. Todavia, essa vontade deve ser adestrada na ciência do amor. Isso quer dizer que não é somente a consciência que grava, olha que interessante, os nossos fatos. Eles ficam escritos igualmente no exterior, pela sensibilidade do éter cósmico, obediente aos nossos pensamentos, né? A linguagem não é como o que a gente conhece. São imagens, né, que dizem tudo o que fazemos. E, ao subirem para o nosso consciente, desperta em nós poderes e a nos fazerem relembrar de tudo o que realizamos, entendeu? E assim, a gente vai ver que eu posso desejar, né, ir ao passado, é como estar desejando extrair dele experiências que vão servir para maiores esclarecimentos meus. O porquê eu ajo assim hoje, porque eu
fui assim no passado e eu preciso burilar isso. Ele já aprendeu aquele espírito evoluído, quando ele vai ao passado, ele não se aflige mais, porque ele já aprendeu a não julgar. E ele vai extrair do que ele errou no passado o quanto ele precisa se aprimorar, entendeu? Então, há essas diferenças, quando o espírito evoluído lembra e quando o espírito que está mais preso à matéria lembra. O espírito mais preso à matéria, ele vai lembrar-se com a perda, né? São aqueles irmãos que já desencarnaram, mas ainda estão aqui, a memória deles está focada nas suas viciações, entendeu? É isso. Vamos avançar para 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? E a espiritualidade responde: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os atos, conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual, né? De como ele se tornou como pessoa, psicológica e emocionalmente, né? Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, ou seja, primitiva, né? Essas, se perderem lembranças, já não vão ser necessárias para impulsioná-lo ao progresso, entendeu? Então, como já dissemos, o espírito, ao retornar ao plano espiritual, ele não se recorda absoluto, né, de todos os seus atos, mas ele vai lembrar-se trechos mais importantes para o seu crescimento imortal. Lembra-se dos atos conforme a influência que tiveram no seu estado atual, né? Ou seja, o seu estado emocional, como ele é hoje, né? E isso vai servir para o seu aprimoramento. Ele só vai recordar-se, então, daquelas lições que serão proveitosas para o seu progresso, para a sua paz, né? A espiritualidade diz que as primeiras existências, ou aquelas do mundo primitivo, essas já perdem a lembrança, exatamente porque não são recordações proveitosas. Então, já vimos que o espírito evoluído, ele aciona a sua vontade quando é necessário. Ele vai ao passado quando lhe é útil, tá? E recorda vida e vidas no afã de buscar o que deve ser feito para um porvir glorioso, entendeu? Ele está buscando esse aperfeiçoamento, não é? Então, nós devemos sempre, com esses esclarecimentos que a gente vai recebendo, começar a nos policiar já agora, para que a gente, através da reforma íntima, através do Evangelho do Mestre, que é o nosso norteador, né, de progresso evolutivo, a gente conquiste essa condição para, quando chegarmos lá no plano espiritual, a gente poder fazer essas escolhas dos espíritos mais evoluídos, né? E escolher as lembranças que nos remetam à ascensão espiritual e não a nos aprisionar nas viciações da matéria, como os nossos irmãos ainda muito materializados, né? Vamos à questão 308. O espírito se recorda de todas as existências... Não, já lemos essa, né? Já. Agora é a 309. 309. Isso. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se?
como veste imprestável. Paulo levantou a mão. Fala, Paulinho. Paulo, você levantou a mão. Fala. Oi, meu mouse que não... Bom, só Tá bom, quando querido. você Tá estava bom. falando do registro, né? Uhum. O nome que os orientais dão a isso, né? É o ácasa. Nós chamamos de éter cósmico. E a questão das coisas, lá do início, cientistas, biólogos já provaram que a primeira parte do nosso cérebro corresponde ao sistema límbico. E nesse sistema foram gravados todos os hábitos, desde a formação do ser humano, que são aqueles hábitos mais instintivos e mais repetitivos. O nosso coração bate sem que a gente controle, né? Os movimentos vários do corpo, né? Que foram agregados como automatismos. Então, não precisam ser lembrados, porque já são coisas automáticas que o próprio corpo, né, do perispírito já gravou isso e já passa isso como memória genética para o corpo físico. É um automatismo, né, Paulinho? Exatamente. Isso aí. Então, a espiritualidade responde na 309, como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então, meus irmãos, a gente vai perceber, né, que esses espíritos, eles percebem que a felicidade por estarem desligados no plano espiritual. Aqui Kardec se referindo a espíritos evoluídos, né? Então, ele até agradece aquele corpo que ele teve, que lhe serviu para experiências que oportunizaram progresso a ele. A gente pode exemplificar com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele, por exemplo, era um espírito que já tinha atingido um grau evolutivo tão grande que, no dia seguinte à sua desencarnação, ele já estava dando utilidade a esse corpo espiritual que lhe sobrou, passando mensagem, né, para o centro espírita do qual ele foi diretor, né, no dia imediato à sua desencarnação. Quer dizer, estava completamente cioso que estava desencarnado e que estava dando continuidade à sua vida de espírito imortal, né? Na questão 309A, ele fala assim: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? E a espiritualidade responde: quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa, né? Aí eu fui buscar um aprofundamento, mais uma vez, em Miramês, e ele fala assim, olha, o espírito elevado considera a roupa física como uma dádiva de Deus para o seu despertar espiritual e nunca sente repugnância pelo estado da roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos da vida pela vontade do Criador. Agora, é claro que diferente agem os espíritos ainda que não têm esse conhecimento, né? Num primeiro momento, eles podem se dar conta que deixou a veste física, mas para isso, às vezes, eles demoram. E não raramente, nas sessões mediúnicas, né, de diálogo com os desencarnados,
esses muito presos a matérias, muitas vezes chegam ali perturbados, não é? Perturbados, aí eles vão sendo esclarecidos, a gente vai pedindo para eles tocarem o corpo, né? E aí sim eles vão conseguindo ter noção do que aconteceu com eles, né? Agora, a maioria dos espíritos que desencarnam não tem essa consciência inata que deixaram o corpo físico, né? Então, a gente precisa, cada vez mais, né, meus irmãos, nos espiritualizarmos, né, para que possamos superar essas dificuldades que virão se a gente não fizer da sintonia dos nossos interesses as sintonias do plano que nós estamos e não focarmos mais nas sintonias aqui da matéria, porque senão a gente vai ficar preso, né, a essas velhas afeições, essas viciações. Por exemplo, o avô de André Luiz era uma pessoa avara, né? Então, no mundo maior, no capítulo 18, Velha Afeição, há um encontro do André Luiz com o avôzinho dele na região umbralina, e ele lá já estava por 40 anos, porque ele estava muito materializado e muito preso ao apego. Ele estava com alguns irmãos que passavam por alucinações e pegavam a lama do umbral e pensavam que fosse ouro, por conta desse apego. Então, é mais um ensinamento que a gente precisa desenvolver o desapego para nós podermos trilhar de forma mais leve, mais consciente, né? Quando chegarmos lá no plano espiritual. Aí a questão 310, né? Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? A espiritualidade responde, algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Então, meus irmãos, a gente vai mais uma vez constatar isso, não é? O espírito elevado, quando ele tem oportunidade de vir onde ele esteve, onde ele vivenciou, ou mesmo ver os seus ossos mortais, ele vai olhar para isso com gratidão, ele vai reconhecer aquela oportunidade que ele teve quando por ali passou, ele vai buscar, se já estiver num estado mais elevado, inspirar. Quantas vezes a gente sente a presença de pessoas que nos foram queridas, que estão visitando o ambiente, pelo cheiro, eles passam coisas boas para a gente, eles não se chocam. Agora, já aqueles que estão apegados às coisas materiais, eles, quando se aproximam assim da matéria, eles vão ficar tristes se estão vendo os bens deles dilapidados, eles vão ter outras impressões que os prejudiquem, porque eles ainda não se conscientizaram que essas coisas que ficaram aqui na matéria não são mais úteis para eles, que eles precisam buscar as coisas do plano espiritual em que se encontram. Então, se a gente traçar uma analogia para a gente entender melhor, assim, quando a gente, por acaso, resolve viajar para um lugar onde a gente passou a nossa infância, entendeu? Então, a gente vai chegar lá, a gente vai ter boas e, às vezes, más recordações, dependendo
do quanto o emocional nos tocou em determinados objetos, em determinados locais. Se nós formos acompanhados de um irmão ou de um amigo que conviveu com a gente naquele ambiente, as impressões deles podem ser diferenciadas das nossas, porque o nível de interesse dele vai estar na emoção que tocou o coração dele, ali naquele lugar, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Em algumas oportunidades pontuais, é necessário que o espírito veja os seus ossos para que ele desperte. Não serve mais para nada. Direcione o seu pensamento para onde você está agora, entendeu? Para ele ver que aquele apego que ele tinha, por exemplo, da beleza do corpo físico, aquilo foi dissipado. Não existe mais, mas a vida continua. E há um portal aberto por Deus para ele dar continuidade ao seu planejamento, ao seu progresso evolutivo. E isso serve para a gente assim, olha, quando a gente perde um ente querido e a gente começa a guardar aquelas coisas que pertenceram ao nosso ente querido, né? E ao invés de doarmos em nome dele, de doarmos, porque aí nós vamos estar nos desapegando daquela lembrança, que tem pessoas que perdem o ente querido, deixa tudo do jeitinho que ele deixou, e aí entra ali naquele cômodo e sofre, e chora. Ela também está apegada àquelas coisas materiais. Se a pessoa doar, entendeu? Ela vai desapegar-se. E ela vai também deixar que esse ente querido vá a sua caminhada, não o atraindo para ali com seus pensamentos, entendeu? Então, a gente precisa despertar para isso. A importância do desapego, não é? Para que a gente possa realmente progredir, né? Realmente conquistar esse crescimento espiritual. Ou seja, o espírito pode lembrar, mas vai depender muito da importância que dava aos bens materiais. Quanto mais espiritualizado, menos apego à matéria ele terá, né? Precisamos, então, meus irmãos, cada vez mais trabalhar o desapego, e muito melhor seria, né, que cada um de nós procurássemos lembrar daqueles que já se foram, uma oração, né, fazendo uma obra social em prol dele, como muitos irmãos fazem, porque aí, quando ele visitasse a gente aqui, ele encontraria uma energia tão boa que ele não mergulharia na tristeza, entendeu? Então, é preciso isso, é preciso, mais do que nunca, nos espiritualizarmos, nos voltarmos para o Evangelho de Jesus, que é o norteador da nossa caminhada pelo caminho do meio, para que um dia, quando estivermos desdobrados já como espírito na pátria espiritual, nós tenhamos boas experiências. Nós não soframos com o que ficou. Esquecer o passado. O passado passou. Mas cada vez mais nos dedicarmos ao nosso progresso espiritual. E assim, nós construiremos para a gente, ao longo dessas oportunidades positivas que nos dermos, um porvir glorioso, né? Cada vez mais ascendendo como
seareiros do Mestre. E é importante lembrar que mesmo aqueles irmãos equivocados, apegados à matéria, eles sempre serão assistidos pelos seareiros do Mestre, né? E a gente exemplifica isso com o próprio resgate que André Luiz fez com a equipe de Calderaro, lá no umbral do seu avôzinho, que ainda não tinha conseguido trabalhar o desapego. Mas aquele encontro foi uma exaltação à lei do amor, que aí provocou, naquele avôzinho do André, o despertamento para ele poder se reequilibrar. Foi o amor daquele neto por ele, e que ele também amou muito aquele neto, enquanto estava na matéria, impulsionado pelos seareiros do Mestre, com Calderaro encabeçando aquela equipe que adentrou o umbral, é que resgatou o avôzinho do André. Que nós possamos ser um dia, pelo menos, ajudantes desses seareiros, não é? Que aí nós já estaremos evoluindo no caminho da luz do nosso Pai Maior. Muita paz. É isso, Paulinho. Muita paz, gente.